E aí, pessoal, bom dia. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o áudio. Estamos ao vivo, transmitindo aqui direto do meu laboratório. Tá um pouco desequilibrado os VUs aqui, apesar de estar com limiter. E aí, pessoal, bom dia. Deixa eu tirar o áudio daqui do amplificador. Bom, vocês viram aí, eu vinha já falando, né, das surpresinhas que a intenção era de se fazer. Deixa eu olhar para a câmera aqui, que eu ainda não estou acostumado, apesar de já ter feito algumas lives, eu ainda não me acostumei a ficar fixando o olho na câmera. Apesar de eu ter uma segunda câmera aqui também, que vocês podem me ver de lado, e a bancada que está aqui, vocês podem ver a câmera ao lado aqui. Essa câmera que vocês estão me vendo aqui, ela está na minha frente aqui, só para apresentar um pouquinho aí a brincadeira do que vocês vão ver por hoje. Eu já acabei sendo spoiler de mim mesmo. Isso, aqui. Certo? Temos alguns assuntos aí para falar no dia de hoje. Vamos lá. Deixa eu parar com a câmera quieta aqui, que o dedo fica coçando no transition aqui. Vamos lá. A intenção dessas lives que eu tô transmitindo para vocês, na realidade é comentar um pouco dos equipamentos da Quasar, naturalmente, porque afinal das contas a nossa regra tem que ser sobre Quasar ou conter Quasar aqui, né, nas regras do grupo. E a ideia das lives era para... Eu também estou tomando café da manhã, é um domingão, 12 graus de temperatura, uma puta friaca aqui em São Paulo, já aproveitando, falando um pouco do momento. E o que acontece? A ideia é falar um pouco, cada dia, de algum assunto relacionado a Quasar. Seja equipamentos de som da própria em si, ou seja, peças do equipamento de som da Quasar. Entendeu? Então a intenção é passar conhecimento, um pouco de história, entendeu? Não só ficar retido, ajudar as pessoas a conhecerem também um pouco dos equipamentos, da história da Quasar em si também. Esse daí é um capítulo à parte que ainda está... Deixa eu virar um pouquinho aqui. Que ainda está um pouquinho em gestação, né? A intenção de uma live tete a tete com pessoas. Né? Não sei se vocês viram na entrada aqui, eu vou voltar para a entrada, mas eu acabei deixando muito rápido porque eu não queria atrasar demais aí o início da live. Então, não sei se vocês viram, eu vou voltar a transmissão aqui para a abertura, só para vocês verem, e aí eu já retorno para cá. Olha aí, dá uma olhada aí, pessoal. Em específico, olhem ali embaixo, onde está escrito Site Group. Então, eu apelidei de Site Memorial Group porque na realidade a gente já tinha o site da Quasar desde mais ou menos de 2000. Eu fui basicamente, acho que o primeiro cara a começar a colocar conteúdo de Quasar na internet. Não existia nenhum conteúdo de Quasar na internet. Eu quis, porque eu sempre gostava da Quasar, e eu vou falar um pouco da história, da relação minha com a Quasar até então. E o que acontece? Eu resolvi criar o site da Quasar, o .eng.br, que vocês já conhecem há muito tempo aí. Vocês já sabem de cor e salteado o endereço aí. Eu retornei o site agora. Isso especificamente porque eu consegui um site gratuito para hospedar o material, que ainda está desatualizado, confesso. E se o áudio estiver bom, me escrevam. Se ele não estiver bom, me avisem também. Bom dia, Neiva. Tô vendo o pessoal escrevendo aí. O Valdo Neiva entrou, valeu. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se tá mudo. Acho que tá ok então, Neiva. Valeu, beleza. A Thalib Alvarenga também entrou. Tô vendo o pessoal que tá entrando aí, que tá acompanhando a live. Temos 4 pessoas aí ao vivo. A intenção da live não é só fazer uma live. A intenção da live é deixar conteúdo disponível para as pessoas. Tanto que a live ela fica gravada e depois de gravada ela permanece no YouTube, no Facebook.
Então, a ideia é essa. Então, para contar um pouco da minha história, eu sempre gostei de Quasar desde criança. Vocês viram ali um pouco do spoiler aí, né? As QC404 aqui atrás, né? Tem uma pilinha que eu vou falar a respeito delas daqui a pouco. Esses conteúdos permanecerem para as pessoas assistirem. Então, quem quiser já assistir e ver o conteúdo do que eu vou falar, efetivamente, não, eu estou adotando pautas, né, para falar. Então, a ideia é falar a minha apresentação, as novidades do que estão por vir aí no grupo aqui, que agora vocês viram. Estou abrindo um canal no YouTube, no qual esses vídeos que estão no Facebook vão para lá também. Eles vão ficar online no YouTube, eu vou subir todos para lá. Em específico esse, que eu esqueci de dar o Start Recording, eu vou ter que tirar ele do Face e depois exportar para lá. Já fiz uma cagada aqui. Então, e aí na sequência vamos falar um pouco das diferenças industriais aí dos alto-falantes que a Quasar usava. Entendeu? Então, a gente veio falando muito de Twitter aí para variar, muito de recondicionamento, diferenças dos lotes dos equipamentos, qual que é o melhor, qual que é o pior, né? Então, a ideia é deixar esse conteúdo disponível aí para quem quiser curiosar um pouco a respeito, melhor do que mostrando ao vivo a cores, né? Tanto que na câmera 2 aqui, que vocês podem ver aqui, essa câmera, ela é uma pan tilt. Então eu consigo abaixar essa câmera aí. Deixa eu achar o OnVIF aqui, que é o carinha que comanda a câmera. Aí vocês vão ver, já vou ser spoiler da minha segunda parte aí, da terceira parte do vídeo. Aqui, ó. Vou abaixar a câmera nesse momento aqui, ó. Vamos ver? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Certo? O pessoal também questionou a respeito de substituição dos twitters em si, né? O como fazer para manter as caixas nos seus originais, que hoje em dia praticamente é impossível, né? A gente não tem material para recondicionar, já está adiantando o assunto aí, então nós vamos falar também disso, tá? Então, para terminar, falando, vocês me conhecem já praticamente há 20 anos, falando de Quasar no quasar.inge.br. A primeira comunidade que existiu na internet foi no Orkut, era minha também. E em paralelo eu tive comunidades da Advance, Times One, que também não existiam. E aí na sequência o Orkut capotou, como vocês já sabem. Eu meio que dei uma desanimada. Aí nisso o Hamilton... Eu já tinha uma comunidade no Face também sobre Quasar, mas ela nunca engrenou. E aí nisso o Hamilton, que vocês também conhecem, ele criou essa comunidade aqui, ele abriu a comunidade, aí ela encheu de gente. Ele teve o dom aí de trazer bastante gente. Eu vim convidado pelo Eduardo Colazuono, é um amicíssimo meu, é o dono do Audiorama, que vocês conhecem. E aí o que aconteceu? Eu propus pro Hamilton da gente fazer uma parceria de trabalho. E aí praticamente o Hamilton, acho que depois que casou, meio que ficou distante das comunidades. Até tomou umas broncas minhas aí, porque ele tava vendendo os equipamentos. Falei, onde você tá com a cabeça, mano? Ok, isto posto, brincadeiras à parte, brincadeira, o Hamilton sabe disso, entendeu? As sequências aí da onde ele tem, o que ele quer fazer da vida dele, aí a intenção dele. Enfim. Aí, na sequência, entrei para dentro da comunidade da Quasar e aí eu comecei a praticamente popular a comunidade com muito material. Subi de volta a quasar.eng.br num website gratuito, num host gratuito, porque hoje em dia nós estamos sem dinheiro, né? Estamos em casa, sem trabalhar, eu sou freelancer, né? Basicamente eu sou o esposo da família, aí a minha esposa que é o marido, que é ela que trabalha e eu que estou aqui, né? Porque eu trabalhava como freela. E infelizmente o mercado com essa coronavírus aí afogou muita gente aí que
que trabalhava como freela. Exemplo clássico é um amigo meu, DJ Juan Piero, que ele e a esposa também trabalham com eventos. O Edu KVG, que está sempre aqui no grupo, também trabalha com eventos. E tá todo mundo se virando, entregando marmita, fazendo delivery. Eu tô sobrevivendo às custas da esposa, esperando voltar a sair dessa pandemia aí. Enquanto a gente vai sobrevivendo, a gente vai inventando moda. E uma das modas foi resolver enriquecer aqui o canal, o grupo com vocês aí. Entendeu? Que agora deixa de ser um simples site, um simples grupo no Facebook. E na minha conveniência, o Hamilton não deu ok nem nada. Entendeu? Eu estou chamando de todo mundo de um site Memorial Group. Mas acredito que ele não vai ter objeções. Isso juridicamente falando. Porque afinal das contas nós estamos agregando mais valor à comunidade que ele também iniciou e que praticamente eu que administro hoje com vocês aí. Enfim, é isso, tá? Só para contar um pouco de história. Eu sou técnico em eletrônica formado, nós estamos em 2020, eu tenho 24 anos de formação, não sou especialista na área de RF, eu sou especialista na área de AF, de eletrônica, de audiofrequência, não é rádio. Eu estou fazendo a live de dentro do meu laboratório, aqui para falar um pouco para vocês. E agradecendo também o Ricardo Linha aí. Obrigado nada, meu querido. Nós estamos aqui. A live é para isso mesmo, é para a gente agregar conteúdo. E a intenção das próximas lives é cada dia adotar uma ideia da Quasar, ou algum elemento da Quasar, ou algum dispositivo, ou alguma ideia, ou a história, e a gente fazer dessas lives documentários, assim dizendo. É mais fácil fazer a live via live do que fazer via editado, porque a live você põe tudo para funcionar e sai gravando, entendeu? Tô tendo uma invasão aqui no laboratório, minha esposa e meu filho estão chegando, então eles vão acabar aparecendo aí na filmagem só para dar bom dia. Meu filho Adam, minha esposa, basicamente, tá aqui ao lado, cadê? Isso. Tá, o microfone tá na minha lapela, então provavelmente pode ser que as pessoas não te escutem direito, tá? Então... Eu queria sentar aqui, mas não vai dar. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Eu vou tirar as caixas de som aqui da cadeirinha aqui. Já tem gente por aqui? Já, tem 5 pessoas online. Pronto. Então, falando um pouquinho só para explicar aí, o que eu estou estruturado aqui para fazer a minha live, para transmitir. Bom, Facebook, vocês já sabem, nós estamos por aqui, online pelo Facebook. Eu estou utilizando a plataforma OBS, que é uma plataforma fantástica, entendeu? Eu estou utilizando um microfone sem fio, capenga daqueles de 50 paus, que eu comprei há 20 anos atrás. Resolvi cavá-lo no armário. E nessa história aí, eu botei ele para funcionar. Provavelmente eu vou acabar trocando a cápsula de eletreto dele, porque ela tá com um agudo meio atravancado ao meu gosto. Eu sou chatinho, vocês acho que já conhecem. Peraí, deixa eu virar. Eita, nós, caiu a câmera. Live é assim mesmo, pessoal. Então, não estranhem, porque muita coisa cai, acontece, despenca. Então, aí continuando falando. A outra câmera acho que tá viva, deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr a mão aqui na frente. Tá viva assim, porque o que acontece? Falando da estrutura, eu estou usando o OBS para fazer a transmissão, eu estou usando uma webcam antiga, que é essa frontal que vocês estão me vendo, uma Microsoft Lifecam VX1000, se não me engano, herdada da minha esposa. E a outra câmera que vocês estão vendo aqui é uma câmera de segurança, que é essa aqui que vocês estão olhando aí. Essa é a câmera de segurança que eu acabo puxando o vídeo dela via RTSP para dentro do OBS. Aí fazendo todas as mutretagens para deixar bonitinho, logo, GIF animada, a composição, falando um pouco para vocês, né, conhecerem a estrutura, é isso, tá? Agora vamos falar do que interessa, né? Falei de mim, falei da estrutura para vocês matarem curiosidade. Minha máquina é um i7, é um notebook, é um i7 mais fraquinho. Ele é um i7 L630 ou 670, mas ele não tem a performance de um i7 em si. Mas é uma excelente máquina, uma HP, que ela está fazendo a codificação e eu estou meio que monitorando aqui
dentro com vocês aí o número de espectadores que flutuam aqui na live. E como a live vai ficar depois no Facebook, assim espero, senão vou ter que regravar tudo outra vez falando, né? Porque eu não iniciei a gravação aqui na máquina, a captura do vídeo. Paciência, tá? Então vamos lá, falando de diferença dos equipamentos da Quasar, né? A Quasar, vocês já sabem, o Fernando Cozin deixou bastante legado aqui também, quando ele esteve presente aqui na comunidade. Ele falou bastante a respeito de que muita coisa dentro da Quasar era basicamente o que tinha no momento. Então, quando a gente fala da Quasar, a gente tem que sempre relembrar uma máxima que eu sempre digo. A gente tem que contextualizar o ambiente e o momento que a empresa foi feita. Então não adianta falar da Quasar e querer comparar com JBL mesmo, ou com Jamon, ou com RCF, entendeu? De hoje. Entendeu? A minha torre da JBL com Twitter de titânio, não sei o que, não sei o que. Cara, não dá para contextualizar. Assim, não dá para você fazer um paralelo da Quasar com equipamentos novos. Você pode comparar em termos de qualidade? Pode, mas é extremamente injusto. E é extremamente injusto porque a Quasar, em 1970, 1960, entendeu? Quando durante a produção dos equipamentos e materiais dela, ela se virava nos 30, gente. Entendeu? Inclusive eu escutei da boca do Alexandre, conversando com ele, quando eu tive alguns contatos telefônicos com ele, mais ou menos lá para 2000, 2003, 2004. Eu estive também pessoalmente com ele, conheço ele pessoalmente, o Alexandre Zresnevski, que é o fundador da Quasar. Ele mesmo contou que eles desenvolveram o sistema de imantação. Eles trabalhavam em paralelo com o Novik e tudo mais. E, na essência, eles pegavam o material que tinha disponível. Então, era a Bravox, era a Dalvox, era a Novik, entendeu? Pelo menos, acho que esse Drac, valeu, meu querido colega aí que trabalhou comigo na Divio durante quase 10 anos. Eles estão aqui. Estão aqui assistindo o papai aí, fazendo documentários aí, /live. Certo? Então, a Quasar tem que contextualizar, gente. Não dá pra você simplesmente falar da Quasar, porque é melhor ou pior. Eu amo de paixão a Quasar e deixo claramente que tem coisas na Quasar que eu não gosto, que eu melhoraria. Isso pode ser uma outra live, um outro capítulo, entendeu? Em um outro momento a gente fala. Mas rapidamente falando, é aquela falha do VU do 5500. Fica para uma outra live. Mas o pessoal já sabe porque eu falei aí na comunidade várias vezes. Quando você chaveia o botão de dB watt, ele atenua a amplificação. E eu explico depois tecnicamente, até ponho o diagrama do equipamento aí ao vivo e a cores para vocês verem também. E a gente vai entender o porquê que aconteceu isso e elocubrar. Certo? Então, continuando. Aí falando eu tô com 11 pessoas aqui. Então aí o que aconteceu? É que o Adam tá falando pra caramba, eu não sei se tá atrapalhando aí a audição de vocês aí. Então aí continuando. A Quasar, ela tem que ser contextualizada, gente. Então, esse é o grande detalhe. Tchau, tchau, filho. Tchau, mamãe. Tchau. Eles vão lá pra fora brincar um pouco pra lá. Então, pessoal, Quasar tem que ser sempre contextualizada. A tecnologia da época, os transistores que tinham na época, os Álvaros sabem mais que ninguém, os nossos, o Álvaro Rego, o Álvaro JR, o Walter Ullmann, que são toda essa galera aí das antigas, entendeu? Eles sabem muito bem que as peças que tinham na época, a tecnologia que existia na época, o que era disponível na época, reserva de mercado que a gente tinha disponível, entendeu? Estou extrapolando um pouco o tema, né? Enfim, é isso. Beleza? Então a gente tem que contextualizar. Não dá para comparar com Twitter de titânio, Twitter de domo de seda, salvo exceções, que a Quasar tem caixas de som com domos de seda, mas o padrão é o que vocês vão ver. O padrão são esses twitters aqui. Certo? Então, vamos falar um pouco dos twitters aí. Deixa eu ver se eu consigo montar uma segunda imagem aqui, que assim vocês conseguem ver de lado também. Deixa eu abrir a webcam da Microsoft. Aí eu coloco aqui um cantinho
Vamos fazer assim, ó. Põe um sobrepõe. Isso, agora é só a gente abre para o vídeo aqui. Olha que legal, né? O OBS é um software fantástico. Para quem gosta, quem tá afim de fazer live, fazer transmissão, o OBS é muito show de bola, tá? Então vamos lá, vamos falar dos tweeters aí. Se o áudio do microfone estiver falhando, me perdoem. É um microfone baratinho, eu não quis investir nada no momento, eu tô segurando a grana, como todo mundo. Eu peguei e fiz o melhor que pude. Botei um noise reduction aqui, um limiter dentro do OBS, fiz umas mutretagens aqui pro microfone não falhar muito. Então se der umas chiadeiras aí, vocês me avisem, tá? Então vamos lá, vamos falar dos tweeters. E depois a gente vai falar das caixas da Quasar, as QC404, para começar a brincadeira. Então vocês podem ver, aqui na bancada, essa câmera ela tem sempre um delay, tá? Essa câmera aqui que vocês estão vendo aqui, que é a de segurança. Ela sempre vai ter um delayzinho aqui. Deixa eu colocar essa câmera aqui de lado, que aí vocês conseguem me ver aqui de lado. Peraí. Live é assim mesmo, pessoal. A gente improvisa muita coisa. A bancada aqui. Beleza? Tô aparecendo aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu tirar o áudio daqui. Então beleza, Neiva, beleza. É que eu tô com medo. Esse transmissor aqui é FM e ele é um transmissor muito simplinho, entendeu? Então, é improviso do improviso. Ó, esse aqui é o transmissor, é o receptor do rádio. Eu tô com a mesinha de som aqui, certo? E o bendito do transmissor tá aqui, ó. Aqui na minha cintura aqui. Não sei se vocês conseguem ver. É capenga, mas tá valendo. O importante é ele não falhar o áudio. Tá bom demais. Acho que ele é FM, né? Então, FM dá um pouco de zica mesmo. Ainda mais que ele é bem simplinho, dos balatos ao extremo. Vamos lá, baixar aqui um pouco a câmera. Eu não tenho 3 câmeras. Talvez mais pra frente eu vá ter. Então vamos lá. Falando dos tweeters aqui que eu tenho aqui na bancada. Tá? Eu falo muito, sempre, muito aqui no grupo desses 2 twitters aqui, ó. Tá? Desses 2 twitters. Existe um terceiro Twitter, que é o Twitter da Dalvox, tá? Ele se parece muito com o falante da Quasar aqui, esse falante aqui, ó. Ele parece muito. Eu não sei se é da Dalvox ou Bravox, eu sou réu, confesso em afirmar, porque eu não abri a caixa de som, tá? Mas ele é muito parecido com esse aqui, ó, com esse falante aqui, com esse guarda-pó, que é um guarda-pó estriado, tá? Depois, uma outra hora, numa outra live, eu relembro e mostro para vocês. Esse é um terceiro Twitter que tem, que a Quasar também empregou, mas por muito pouco tempo. A esmagadora maioria foram esses 2 twitters aqui. Esses 2 twitters, tá? Olha, para vocês verem as traseiras deles aqui. Esses 2 twitters esmagadoras vezes. E pelo jeito, vocês podem ver que é um... Deixa eu pôr aqui próximo da câmera. Que é o mesmo fabricante. Novik. Esse aqui é o famoso NTFS2, se eu não me engano. Tá? E esses twitters aqui, eles têm diferenças brutais. Pelo menos isso auditivamente falando, e eu não preciso nem colocar no gráfico, porque eu tenho certeza absoluta que vai dar diferença. Entendeu? Então, na maioria das vezes, as caixas da Quasar, em específico, algumas QC500 que eu tive com este Twitter aqui, ó. Deixa eu pôr na frente da câmera aqui. Entendeu? Vocês podem ver que o guarda-pó dele, o guarda-pó aqui, ó. Deixa eu virar para a lâmpada aqui para iluminar. Isso. O guarda-pó, ele tá em cima da bobina. Esse é o guarda-pó aqui, onde eu tô indicando com o dedão aqui. Certo? Ele vai em cima da bobina. Esse guarda-pó aqui, ó, ele vai no cone. Esses 2 alto-falantes são originais da Quasar. E eles não foram recondicionados. Tá? Eles são originais. Eles não sofreram recondicionamento. Esse aqui já é um Twitter irmão. Não era da Quasar, tá?
Esse Twitter é um Arlen, tá? Mas ele é um do mesmo formato que aquele lá. Então esse, a gente então tem esse aqui e este aqui, gente, que eu estou mostrando agora. Esse daqui já é um Twitter recondicionado. Uma das várias tentativas que eu fiz de recondicionamento para falar de Cone, Domo, Twitter, etc. Entendeu? Apesar de um Cone leve, aparentemente leve, ele não dá a mesma resposta de frequência que nenhum dos dois. Então, em primeiro lugar, a gente pode citar esse Twitter aqui, que é o do guarda-pó, em cima do Domo. Não, perdão, esse aqui, desculpe. Esse aqui, que eu estou pegando aqui. Eu estou indicando com o dedo agora. Em primeiro lugar, como maior eficiência e o melhor Twitter. No segundo ranking, este Twitter aqui. Tá? E, enfim. E aqui depois um recondicionado. Vocês podem até ver aqui, ó. Olha, não é mentira, gente. Tentativa de recondicionamento. Aí, ó. Olha a etiqueta aqui, ó. R$32 aqui, que eu paguei pelo par, na época. Isso já faz um bom tempo. Tentei fazer bem parecido, o máximo possível. E respondendo a pergunta do pessoal que estava aí. Entendeu? Ele não deu a mesma eficiência. Para vocês verem aqui um Twitter aberto. Deixa eu abaixar aqui. Que dá para vocês verem a bobina, né? Curiosamente, os Twitters da Quasar, eles possuem uma centragem aqui, que está aqui, onde eu estou passando o meu dedo. Certo? Então, eu não sou especialista em alto-falante para dizer. Eu não sou especialista em alto-falante para dizer, pessoal. Mas nas experiências que eu fiz, e foram sossegados, acho que nesses 20, 25 anos, uns 5 tentativas de recondicionar com profissionais variados. Não deu certo, não ficou bom, ficava sempre com médium, a alta frequência do Twitter ela capotava, ficava horrível. Então, e eu acabei desistindo de mandar recondicionar os Twitters da Quasar. Então a dica que eu dou para quem gosta das caixas de som da Quasar e que tem esse Twitter aqui, ó, que tem o Twitter com guarda-pó em cima da bobina, entendeu? Eu recomendo que vocês guardem com todo o carinho do mundo ou usem com muita parcimônia para não estourar os Twitters, tá? Para que eles fiquem intactos, tinindo por um bom tempo. Eles são muito sensíveis para queimar, pelo fato da idade, pelo fato do tipo, entendeu? Já diferente do restante das caixas de som, do restante dos alto-falantes das caixas de som, sejam elas QC500, QC1000, QC1000X, QC900... Tanto qualquer caixa da Quasar, com exceção daquelas que tem falante de 5 polegadas como o woofer, tá? Que é o caso das QC404, entendeu? Agora já pondo aqui um pouco na frente nessa câmera aqui, das QC404. E as que tem médio e woofer de 10, 12, 15 polegadas, elas até aguentam um pouquinho de abuso, mas essas caixas com falante menor, eu não recomendo usar elas de maneira em produção, assim dizendo. Eu tive 10 anos de trabalho na área de data center, então tudo que a gente fala que a gente usa como serviço, ou como equipamento que a gente usa no dia a dia, eu chamo que é equipamento de produção. Então quando eu falo para vocês, não ponham as caixas de som para produção, significa não use elas no dia a dia, ok? Então... eu não recomendo. Tanto que eu, particularmente, hoje em dia, eu não uso mais os meus equipamentos da Quasar para tocar, para fazer festa. Tem muita gente que usa, sem problemas. Eu optei por não usar.
entendeu? Então eu acabei aqui, onde eu tinha minhas QC500 ligadas num MA800 Signos, porque eu queria mais força, entendeu? Mais potência. E nós vamos falar num outro episódio, numa outra live a respeito de qualidade. Até posso chamar alguns colegas meus, o Yared, se eles toparem, os Álvaros, para bater um papo aqui via Skype e a gente fazer um bate-papo aí em conjunto na forma de live. E deixar aí, para que eles conseguem explicar, apesar de eu ser técnica eletrônica, eles conseguem explicar muito melhor, talvez até dar nó na cabeça, inclusive minha às vezes, porque os caras têm um puta conhecimento inigualável. Então a gente pode fazer uma live para eles explicarem os meandros, como é que se diz? O miolo dos equipamentos. Eu explico um pouco, porque eu sou técnico eletrônico e conheço. Mas a minha explicação, por exemplo, a respeito falando de os datasheets, os databooks, por exemplo, que os fabricantes mostram, como fabricar um equipamento com transistores complementares. Motorola falava pra caramba nos anos 60, 70, que basicamente é a linha de chão que a Quasar adotou na fabricação dos equipamentos. Entendeu? Nashville, falando de outras marcas sim, também. A Nashville adotou a topologia que o Rui Monteiro, que vocês conhecem, faleceu recentemente, adotou. Aí vocês também têm a topologia adotada pela Signos, que é em cima do professor Marshall Lisch e o outro também lá. São duas topologias que elas adotaram. O MA800, ele é baseado no Marshall Lisch. Pode me corrigir se eu estiver errado, tá na minha memória, isso aí eu tô falando pela memória. O Álvaro Neiva tá fazendo caretinha aí, mas aí você vai ver, uma hora dessa você entra na live comigo, hein? Pra bater um papo aí. E aí, eu não tô lembrando o outro professor aí que fez a topologia dos signos do geral, PA1800, PA2800, PA400, 5.0, 2.0, 3.0, toda essa linha mais robusta, clássica que o pessoal gosta. Entendeu? Também. Eu também gosto, não vou mentir. Eu adoro Quasar, tô fazendo uma live de Quasar, mas eu sou incapaz de fazer uma live de signos. A não ser se só pra ficar babando o ovo. Eu gosto de UA170, eu gosto de UA180, que é VU, entendeu? Desfigurando um pouco a live aí falando também. Tá? Então, voltando a falar. Então, tem todas essas coisas que a gente pode falar aí mais pra frente em outras lives. O que fazer quando um Twitter da Quasar queima? Então essa é a solução que eu dou. Eu como metodologia, eu não sou favorável a mutilar os equipamentos. Não sou favorável a fazer furo. Eu não sou favorável a vocês destruírem a traseira da caixa de som ou aumentar buraco para colocar Twitter mesmo sendo bons, tipo um espremedor de laranja, como eu já vi, que é o famoso 4202 da JBL. O pessoal às vezes pega e esburaca as caixas de som e desfigura tudo. Eu sou favorável a manter a originalidade sempre. Salvo casos raros, que por exemplo você faz alguma modificação, por exemplo de um 5500 para ele parar de ter aquele problema do VU, certo? Ou também dos QA3300, QA2200, 2200 não, ou 3300, 6600, eles têm aquela deficiência do pré quando separa do power, que eu não sei por que a Quasar fez isso. Um dia, quem sabe, a gente consegue descobrir com o Alexandre, ou algum engenheiro da Quasar. Bom dia, Henrique, valeu, meu querido. Acabei de ver o teu bom dia aqui no chat aqui do grupo. Enfim, o que fazer quando um Twitter da Quasar queima? A sugestão que eu dou, primeiro, não mutile suas caixas. Não arregace a madeira das suas caixas. Dá para construir outra? Constrói outra e faz isso na outra. Eu recomendo, igual o Edu Silva, nosso amigo falecido também, né? Tá lá em cima, né? Vigiando por nós aqui que gostam de som. Ele sempre falava, mantenha a originalidade. A gente também segue. Tipo arranca o divisor. Essa daí vai ficar para a história, clássica. Cada um. Então cada um tem a sua caixa e faz o que achar melhor. As minhas recomendações são essas. Então mantenha a originalidade da caixa. Como? Por exemplo, se você estragou um Twitter desse tipo aqui, por exemplo, o que eu fiz? Gente, eu lá no meu quartinho dos equipamentos de som, eu tenho
QC 2004 e eu tenho QC 1002 também, High, que é aqueles módulos da Quasar que tem o grave e o agudo separado. Entendeu? Acho que tava passando aqui na... Ó, apareceu agora aí, ó, direto na imagem. Que é aquelas caixas que são, assim dizendo, satélites e subwoofer. Né? Tem um módulo de grave. E vou colocar assim, pode ficar tranquilo, Acácio. Assim que eu terminar a live aqui, eu ajusto ela nos parâmetros aqui do grupo. Enfim. Então, o que fazer quando um Twitter desse queima? Bom, a gente barra eu, na realidade, né? Eu entrei na onda de um outro colega nosso aqui no grupo que comprou um par de caixa de som QC500 e nesse par de caixa de som QC500 ele... o pessoal falou bastante de Twitter queimado, de alto-falante queimado, etc e tal, porque as caixas de som dele estavam queimando o amplificador dele. A gente ainda não sabe o porquê, mas a gente tem suposições. Quem é técnico vai pegar, medir tudo para isolar o problema. Mas vamos lá, falando. Se você tiver, por exemplo, um Twitter desse queimado, o que eu faria? Entendeu? Eu, Christian, pessoa física. Eu pegaria, como eu já fiz, recortaria em MDF a moldura do Twitter aqui, certo? Faria um orifício, e nesse orifício eu acomodaria um novo Twitter. Foi exatamente isso que eu fiz com estes Twitters aqui, que nos últimos dias eu andei falando bastante. Ele é um Twitter que, digamos assim, engana bem. Tá? Ele engana bem. Então, se você põe um Twitter desse aqui na caixa, óbvio, não é original. Mas se você fechar os olhos e ouvir a caixa com ele, você vai talvez notar que ele responde um pouquinho mais pro alto do que esse aqui. Que esse, naturalmente, pelo tamanho do cone, ele responde... Bom dia, Zé Roberto. Seja bem-vindo à live. Nossa primeira live oficial mesmo, de grande porte aqui dentro do grupo. Eu tinha, aproveitando falando, eu tinha colocado o Ronaldo Ambiel, que ele não pediu para entrar como live aqui, mas eu fiz questão de trazê-lo para ser, digamos assim, a primeira live de dentro do nosso grupo Quasar. Que eu fiz questão, né, de abrir com alguém tocando alguma música. Eu não pensei duas vezes, eu nem pedi permissão pro Ronaldo. Me perdoa, Ronaldo, pela liberdade. Você fez uma live de 2 minutos tocando The Wall aí do Pink Floyd, cara. Foi bacana. Pena que só 2 minutinhos. Mas voltando a falar aqui, então. Então, eu andei fazendo bastante adaptação, digamos assim, do mais próximo, no estilo mais próximo do original. Então, eu utilizei esses twitters, que também são twitters da Novik. Deixa eu trocar de câmera, que a outra câmera dá pra ver um pouquinho melhor aqui, ó. Aqui, ó. Tô parecendo o Silvio Santos, que mostra a telecena na câmera, né? Aí, ó. Deixa eu virar aqui. Isso. Aí. Quase. Quase. Eu ainda não tô muito acostumado com mostrar coisas na câmera. Certo? Então esse aqui é um Twitter, ele é o modelo NT2S/7. Tá? É o NT2/7 da Novik também. Às vezes a gente encontra o Novik Neo no Mercado Livre desse bicho aqui. Então ele é uma boa opção para você fazer digamos assim, um conserto da sua caixa no mais próximo do original. Porque enquanto isso, como eu estava falando agora há pouco, a gente resolveu, eu resolvi, na realidade, lançar um desafio aqui no grupo do Twitter recondicionado que mais próximo, esse não, né? Nesse caso aqui, que mais próximo chegue deste cara aqui, deste Twitter aqui, certo? Porque esse daqui é o que tem o guarda-pó em cima da bobina, o guarda-pó redondinho, né? Comparando com o outro guarda-pó, ele é redondinho também, mas ele não é assim tão, né, miudinho. Esse tem, como eu falei, tem muito mais agudo. O agudo dele é muito mais gostoso. Que foi justamente com esse Twitter aqui que eu descobri que as caixas da Quasar tinham um som muito agradável. Porque o pessoal fala, Twitter de papel é uma merda, Twitter de papel é ruim, não sei o que é abafado, é fraco. Enfim, de verdade, não é mentira não. Entendeu? Mas o Twitter de papel, quando ele é bonzinho, bem bom,
Não vamos comparar com o Twitter de domo, tá, gente? Não comparemos com o Twitter de domo, tá? Comparemos com os próprios materiais da Quasar, entendeu? E com twitters de papel de boa qualidade. Como, por exemplo, a gente pode pegar como referência os twitters de papel da JBL, que foram clonados pela Gradiente, na forma daqueles twitterzinhos que tem aquele pequenininho, né? É uma moldura desse tamanho e o Twitter é pequeno. Ele ocupou, se eu não me engano, a L100, ele é empregado na L100 Century. É uma caixa de monitora de estúdio. E a Gradiente clonou esse Twitter. Esse Twitter é espetacular, quando bom. E ele tem um cone minúsculo, certo? Eu tenho esse Twitter aqui, só que na bagunça aqui do laboratório eu não vou conseguir achar para agora. Tá, então continuando. Então, a saída é essa. Fazer uma moldurinha, MDF, buraco, pinta de preto, para ficar caprichado. Depois eu mostro para vocês as caixas. E instala na caixa. Certo? É a saída. Mas se der tudo certo e o desafio a gente conseguir... parece que tem uma pessoa no grupo aqui que indicou um cara que faz recondicionamento com qualidade. Eu vou lá para ver, porque é mais uma tentativa que nós vamos fazer. Na realidade, são incansáveis tentativas para a gente manter os twitters originais. Esse aqui, que é o topo de linha, na minha opinião. Mas voltando a contar da história aí, só porque que eu descobri que esses twitters eram agradáveis e eles realmente tinham agudos bons. Eu me lembro, mais ou menos, acho que 94, 95, 96, eu comprei uma QC606 da Quasar, que é aquela caixa de som ambiente flat para ser embutida na parede ou ficar em ambientes discretos que tem Twitter. E eu lembro que aquele Twitter ele tinha um agudo que eu desacreditei. E eu tenho várias referências aqui. Eu tenho o Twitter Jam aqui nas minhas caixas, eu tenho o Twitter JBL em Pro 3, eu tenho o Twitter Snake, clone do JBL, que é o 4202, famoso espremedor de laranja. Então eu tenho vários Twitters como referência para poder falar para vocês. Tem muita gente que mete o pau já logo de cara. Twitter de papel é uma merda. Se você for comparar com qualquer um deles, é uma merda mesmo. Entendeu? Mas esse Twitter, ele consegue se destacar. Essa versão aqui. E era essa versão que estava empregada dentro daquela QC606. Que tá lá em cima. Eu tenho ela ainda até hoje. E aquilo ali me fez comprar. Foi antes dos anos 2000, é isso mesmo. Porque lá pro final dos anos 2000, lá no JJ, lá na Santa Efigênia, é isso mesmo, é FQ Áudio. É isso mesmo, Alexandro, bem lembrado. É o rapaz lá de São Caetano. Essa vai ser a nossa próxima tentativa para ver se a gente consegue o desafio. E eu já falei, desafio dado. Quem me indicou vai ganhar uns brindes aí da Quasar, material original que eu tenho aqui, tá? Eu tenho alguns a mais aí, eu dou de brinde, tá? Então, vamos ver. Se bater, porque é o que eu tava falando, o Walter Ullmann e a galera que é um pouco mais técnica, os Álvaros, sabem muito bem que para bater tem que puxar no gráfico. E puxar no gráfico significa você submeter o alto-falante a um sweep, a um teste, que ele vai um tom senoidal de ponta a ponta. Eu tenho um microfonezinho de referência aqui, que é aquele WM da Panasonic, entendeu? Conecta na caixa de som, é o suficiente pra gente ter noção. Eu não sou um laboratório hiper ultra específico, como o Rui Torok, que é de FM, ou como o próprio Walter Ullmann, que é um especialista aí no áudio de acústica. O próprio Alexandre Neves, que também é um profissional de acústica. São os caras aí do mercado já de 40, 50 anos de trabalho, praticamente. Não sou especialista que nem eles. Eu tenho alguns equipamentos aqui na bancada. Mas eu consigo fazer algumas coisinhas, entendeu? Que é o caso do teste de sweep. Então eu tenho um microfone bom, não é um Behringer, um microfone top de linha daqueles, né, de referência que o pessoal usa até em sala câmera anecoica, certo? O pessoal usa bastante esse câmera anecoica. Mas é o suficiente para a gente ter uma noção de como ele está se comportando. E é o suficiente para a gente pelo menos dizer, bateu, não bateu, é igual, não é igual, entendeu? Não é o equipamento Breuer, já era. Eu tenho até um meter aqui,
aqui na bancada, um milivoltímetro Sennheiser, entendeu? Um multímetro igualzinho do Yared também. O Yared tem um multímetro parecido com o meu, ele é a mesma marca, o Mastec, ele é bonzinho. Então eu não tenho um laboratório top de linha a esse ponto, mas é o suficiente, pessoal. É o suficiente para a gente pegar uma caixa de som da Quasar, levantar a resposta dela, mesmo que não seja numa câmera anecoica, mas a gente aproxima o microfone na caixa mais ou menos uns 50 centímetros, 70 centímetros. O Walter e a galera que faz acústica aí consegue até dizer as melhores práticas para a gente fazer, algo despretensioso, mas que dá um resultado consistente para a gente dizer bateu ou não bateu, entendeu? Então, essa é a ideia. Então, finalizando esse capítulo dos twitters aqui da Quasar. Não mutilem as suas caixas. Não joguem fora os seus twitters. Um dia, eles vão descongelar o Walter Uman, ou o Walt Disney, que eles dizem que está congelado no criogênico. Né? A gente vai descongelar os nossos twitters, ou a analogia foi essa. A gente vai descongelar os Walt Disneys aqui, e a gente vai conseguir pôr eles para viver de novo, os twitters nossos, depois de recondicionados. Entendeu? Vocês viram, eu tenho aqui na bancada uma meia dúzia de peça. Não tô nem falando das caixas de som, que estão lá em cima os twitters, entendeu? Que eu já tirei das QC 2004 BES. Desculpe, Rai. Eu tô confundindo as coisas. Tomar um gole de café com leite aqui, peraí. Então, turma, guardem seus twitters, tá? Agora vamos falar. Essa daqui é um assunto que eu sempre falei com a gente, eu e o Júnior Dorico. A gente sempre voltava às vezes no assunto. As caixas da Quasar. E isso é um assunto que é interessante de se falar, que é difusor de frequência. É o que faz toda a diferença. Certo? Então hoje em dia nós temos uma turminha, no bom sentido, tá? Não tô falando na ironia. Uma turminha que anda gostando bastante de alto-falante full range. E eu, essencialmente falando, eu também gosto de alto-falante full range. Tanto que eu gostaria muito de ter um falante da Fostex, que é aquele de cone branco, para fazer umas experiências. E tem algum falante que a Oversound lançou recentemente, que também tem divisor de frequência. Os caras estão falando de novo daquilo ali. Deve estar pensando em mim. Que um difusor de frequências agudas, que é aquele o pessoal chama de Whistler. Tá, eu deixei um falante aqui também para vocês. Eu vou trocando a câmera aqui para vocês verem. Agora falando das QC404. Tá aqui, ó. Esse é um falante que é o mesmo que é empregado nas Quasar dos últimos modelos. Apesar de ser um imã pequeno, era uma caixa de 20 RMS, tá? Esse não é um falante que eu tirei da Quasar, de caixa Quasar, mas ele é um falante que veio numa caixa semelhante à Quasar, tá? Eu tenho algumas unidades de caixa de som ambiente que eu comprei, de sucata, e vieram esse falante aqui. E o segredinho da QC404, que é a queridinha de quem gosta de ouvir som ambiente, entendeu? Tá nesse cara aqui, ó. E esse é que eu não tô com os gráficos aqui no computador. Mas numa próxima live, eu prometo para vocês, eu vou na live falar a respeito de resposta de frequência dos alto-falantes. E aí nós vamos fazer teste, ao vivo e a cores para vocês, desses alto-falantes, para vocês verem a diferença que faz deste cara para este cara aqui, ó. Tá? Vocês podem notar que o falante aqui não tem o difusor aqui, tá? O difusor de frequência. Que esse aqui é o segredinho do alto-falante. Isso quando empregado difusor de frequência. Porque nós, o Henrique, a galera do som, o Henrique Dias, que é meu amigo de infância, que ele fez bastante experiência, o Walter Uma, os Álvaros, aí eu sempre vou falar deles, pessoal, porque a gente tem muita história junto aí já, entendeu? A gente já se conhece da Som 3, só para explicar um pouco, já se conhece da Som 3, do Audiolist, que era um grupo de equipamento de som profissional, falava sobre áudio,
E esse grupo, o Audiolist, ela existiu até uns 6, 7 anos atrás, fazendo uma citação, e que ela era do Edu Silva. Tá? Então a gente bateu muito papo lá. Eu conheci o Walter Uma, por exemplo, nas revistas da Som 3. E aí tive a sorte de conhecê-lo no grupo do Audiolist. E aí de lá também conheci o Yared, conheci os Álvaros e muito mais gente aí que também acho que está aqui comigo. Me perdoem se eu não falar os nomes, tá? Então, essa turma a gente já bateu bastante papo aí no passado a respeito disso daí. Falando de som. Falava de som de tudo quanto é tipo. Entendeu? E, um exemplo clássico, algo que eu aprendi lá, só saindo completamente off-topic, foi gostar pra caramba dos amplificadores 366, 246, 166 da Gradiente. A parte das peculiaridades, mas isso eu falo em outro canal, no meu canal Luloyan, tá? E eu não falei pra vocês viram, só pra recapitular, quem pegou a live do começo pra diante, já existe o canal do YouTube Quasar, tá? Que é o quasareng.br, youtube.quasar.eng.br, porque não tá aparecendo ainda nas buscas, tá? Então eu fiz um redirect em cima do DNS e ele vai direto lá pro canal. E esses vídeos, a minha ideia é transportar todo mundo para lá e esses vídeos formarem uma biblioteca consistente a respeito dessas coisas. Então quem pegou a live em andamento, do meio para diante, eu falei do que a gente está criando. O que a gente está criando é um grupo memorial da Quasar, que é além do grupo aqui, do Facebook, que eu estou fazendo a transmissão, do YouTube, o canal no YouTube, e o meu site quasar.eng.br, que permanece vivo há 20 anos aí. Tá? Então, vamos lá. Falando das gerações aí, então, a gente teve na Quasar várias gerações, e como o próprio Cozin falava, a gente tinha uma variedade absurda de material que a Quasar pegava no momento. Tinha muita coisa que ela desenvolvia por conta própria, vídeo toca-disco e vídeo outros equipamentos, né, que eles praticamente criaram com algumas ideias, né. Outro exemplo que a gente vai falar mais pra frente é o microfone com polarização de linha, que isso aí era meio que incomum na época, e eles fizeram. Pré-externo, microfone e tal. Eles tinham várias ideias criativas, entendeu? Esse é o gosto da Quasar, por mim, é o fato deles terem essa criatividade. Tem muita falha, como a gente já discutiu aqui no grupo. Tem falha de projeto, falha de erro de grafia, mas enfim. Mas a ideia, você pega a empresa como um geral, a Quasar ela sempre teve muita criatividade. Eles eram lá criativos ao extremo. Acho que posso dizer com certeza, talvez a empresa mais criativa do Brasil. Tá? Nas lives aqui, aproveitando também falando, em breve, se a minha mesa também não estiver funcionando, deverei fazer, podem me cobrar depois aí. É uma ideia fazer talvez um vídeo uma vez por semana, e a ideia é fazer vídeos sobre as tecnologias, por exemplo, esse caso do microfone, da polarização de linha, e também fazer uma live exclusivamente com aquela mesa da Quasar lá, modular. Certo? Vamos ver se eu consigo conectar esse microfone aqui, fazer até talvez uma live musical com a mesa lá. Vamos ver. Se o Facebook não dropar. Se não dropar, existe um canal terceiro, que eu faço normalmente as minhas lives, que é no Periscope. www.pscp.tv/luloyan. Tá? Pode ser que eu crie um canal /Quasar, não sei ainda. Vou ver como é que eu faço isso. E a gente faz tudo também lá por lá. O que for passível de... aquele cara lá que fica batendo na cabeça da gente quando a gente toca música que é business, certo? Então, vamos lá. Falando das QC404 aí, pra gente fazer o fechamento dessa live aí. Nós já estamos há quase 1 hora online. Eu resolvi adiantar um pouco a live para não ferrar com o domingo e eu não tomar a cajadada da esposa, porque ela tá louca para fazer um prato especial aí no fogão, e se eu ficar a tarde toda pensando em live e outros bichos, eu ponho em risco o meu casamento. E acho que hoje em dia a gente, com esse negócio da pandemia, não dá muito pra gente arriscar, né, dormir na casinha do cachorro, certo? Então vamos lá, na geração das caixas da Quasar existiram pelo menos umas 3 ou 4 versões
Versão com logo diferente. Vocês estão vendo o logo trocando aqui. Aqui. Isso, aqui em cima. Versão com logo antigo. Versão com logo novo. Versão com acento no A. Versão sem acento no A. Então as caixas da Quasar, elas mudavam muito, tá? Então uma das primeiras caixas da Quasar que tinha era essa daqui, ó. Que foi lançada. E tem uma outra versão também das caixas da Quasar, da QC404. Deixa eu virar aqui para a luz. Ela tinha um furo aqui. Aqui. E tinha inclusive um paninho nesse furo. Parecia até uma espécie de duto. Deixa eu pôr a caixa aqui, que aí vocês conseguem ver também. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Isso mais para cá, aqui, ó. Tá? Então, essa caixa da Quasar, ela tinha um furinho aqui. Uma outra versão. Eu tive duas versões. Eu tive duas unidades dessa caixa, mas na infelicidade a minha casa do interior lá que fica em Boituva, nos anos de 92, ela foi arrombada e levaram as duas caixas da Quasar que eu tinha lá. Elas eram pintadas de branco. E eu comprei na TV Paulista, mais ou menos, acho que em 92. E como eu tinha uma namoradinha no interior, eu ia pra lá, deixava as caixas lá e eu só levava um amplificador, que era aquele Wyco, o PA3000, pequenininho, que é bom pra caramba, o pessoal sabe disso. Então, tinha isso. Então tem essa caixa, essa daqui é uma das primeiras versões dela, da Quasar. Na sequência, a Quasar lançou já essa versão aqui. Inclusive, vamos até mostrar aqui o Borne, ó. Mostrando o Borne para vocês. Aqui, ó. Olha como ela é atrás. Certo? O Borne. Essa caixa aqui, ironicamente, pessoal, a gente sabe que Quasar dá para saber o ano de fabricação. Mas essa aqui não dá para saber, porque ela não tem o ano de fabricação. Entendeu? Pelo menos as QC404, nem todas têm. Acho que os equipamentos têm. Por exemplo, isso aqui, tá, 23, 34, 27. Não dá pra saber aqui. Isso aqui não dá pra saber que ano que é. Tá? Não tem como saber. Eu, pelo menos, não sei. Mas eu tenho quase certeza de que essa caixa aqui é dos anos 70. Ou final, virada dos anos 70 para anos 80. Então ela é uma caixa da primeira geração das QC404, com a telinha clássica, a telinha intacta aqui, que é o voal, né? Para quem quiser saber que tipo de tecido que a Quasar usava aqui, isso aqui é voal, tá? Não possui o divisor de frequência e aparentemente um falante fabricado pela Bravox, dado o guarda-pó aqui, isso, dado o guarda-pó dela aqui no falante, tá? Guarda-pó, calota, vocês chamem como vocês quiserem. Tá? O termo técnico é guarda-pó porque isso daqui serve para evitar contaminação do entreferro com a bobina, tá? Com poeira. Então, essa aqui, segunda geração. Tá? Então vamos colocando aqui, tirar os twitters daqui. Espera aí um minuto aí, pessoal. Aqui tudo é na mão. Pondo aqui no chão. Tá? Então, primeira geração tá na mão. Aqui, ó. Certo? Primeira geração. E aí nós temos a segunda geração. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Mas nesse meio tempo, nós tivemos uma entre gerações dessa aqui, eu acho que lá em cima, tá? Que ela ainda utiliza o logo antigo. Desculpe, logo antigo. Tá? Mas com este alto-falante aqui, ó. E vocês podem ver o tamanho do difusor. Bem grande. Inclusive muito parecido com o falante da Fostex. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Ó. Fostex, full range. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma imagem aqui. Vamos ver. Isso, aqui. Deixa eu pegar
trocar a tela aqui. Eu estou usando a Cam 2, que aqui tem que fazer na mão, tá, pessoal? Aguenta um minuto aí. Salva aqui a imagem. Cadê o redondinho? Eu tinha visto um redondinho bem bacana aqui, que passou aqui nas imagens aqui. Para mostrar para vocês. Mas não tem problema, tá? Vai esse mesmo, do jeito que tá aqui. Salva no Drive E. Pega, adiciona mais um image. Vamos lá, aqui, quadro branco. Quadro de projeção. É um item, para quem mexe com OBS, é um item de projeção que eu estou colocando aqui. Tá? É um item que vai entrar aqui na imagem, tá? Então, aqui Drive E, para eu poder mostrar, conseguir mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Isso. Tá, então, ó, só para vocês verem aqui. Então, esse é o falante full range que, digamos assim, que eu ando... Tá aí, ó, pessoal. Esse é o falante full range que eu ando namorando à distância já há uns bons anos. Entendeu? E é um alto-falante considerado full range. O Lino, grande amigo meu aí, que vocês também conhecem, quem é da área de áudio, Som 3 e companhia, ele tem na casa dele 2 alto-falantes áudio Nirvana, que são com o Whistler aqui, que é o difusor, tá? Falando um pouquinho a respeito do... Deixa eu tirar aqui o quadro de projeção, pronto. Agora vamos expandir aqui, troca de câmera. Tem que fazer, eu sou o diretor de imagens aqui. Então, falando um pouco a respeito de resposta de frequência de alto-falantes, antes da gente continuar aqui. Você pode fabricar um alto-falante sem Whistler? Pode. Quem conhece os alto-falantes da Bose, aqueles, ao meu ver, maledetos satélitezinhos, redline, né, frescuras que o pessoal fala aí, entendeu? Ele tem uma resposta em agudo incrível, apesar de ser uma caixa, ao meu ver, ruim. Ruim comparativamente. Pega um kit, abre parênteses, pega um kit, um kit Bose, tira a caixa de som, o satélite, e põe uma caixa de som da Jamo, para você ver a diferença que é, tá? Então é absurda a diferença. Então, voltando. Tem alto-falantes que respondem agudo, que é o caso dos Bose, tá? Que não dá para comparar um falante full range com um falante com Twitter, né? Banana com maçã. Mas é o que o pessoal... Vamos lá, caixa preta, kit, sub e satélite. Esquece Bose. Aí você pega um Bose, ele tem uma boa resposta em agudo. Aí você pega, por exemplo, a Jamo, uma A320, que é a copinho que a gente costuma falar, entendeu? Ela tem um Twitter de milar pequenininho, que é um espetáculo de Twitter. Não é um Twitter de referência, gente. Não estamos falando de caixas de referência. Estamos falando de caixas dia a dia, tá? E no caso, essas Jamo, elas se encaixam nesse quesito. Caixa de dia a dia. Tá? Caixa de uso de excelente audição, mas ela é caixa do dia a dia. Não é caixa para você fazer referência sonora. Então, continuando. Então, poderia o alto-falante da primeira caixa, lá, o que eu estou querendo dizer? Poderia o alto-falante desta caixa aqui responder um agudo considerável? Poderia. O fabricante conseguiu na época? Não. Então a artimanha é você utilizar o Whistler. E o Whistler faz uma diferença brutal, em custo, inclusive. Porque para você poder fazer um alto-falante soar bem, em agudo, você tem que investir em material, insumo, em entreferro bom, ímã forte. Eu posso estar falando da abobrinha. A galera que gosta Neiva, é muito legal. Fostex é show de bola. Eu tô lendo os comentários aqui que o Neiva tá comentando aí junto aqui em agregado. Aqui que vocês podem acompanhar no chat aqui. O OBS é fantástico, cara. Pra minha sorte, aquela câmera lá não travou nenhuma vez, porque eu tô pegando o vídeo dela via RTSP.
Ela é uma câmera on-VIF. E é uma câmera muito barata. Mas muito barata. Ela é vagabunda, aquela câmera lá. Entendeu? Desculpa o jeito de falar, mas ela tá me quebrando galho. E foi a única que funcionou. Aproveitando, fazendo mais um parênteses aqui. Entendeu? Eu tentei, só para vocês terem noção, subir essa câmera dentro do OBS. E essa câmera que meu filho chama de robozinho. Cadê ela? Deixa eu localizar. A outra pretinha que tá por aqui. Eu não sei onde eu pus. Então eu tentei subir essa câmera aqui, ó. Opa, essa aqui. Não foi. Essa câmera aqui não virou. Aí eu tentei subir essa câmera aqui no OBS. Não foi também. E a única câmera que foi é essa câmera que tá aqui, que depois, quando a gente for fechar a live, aí eu mostro pra vocês aí se eu me esquecer, tá? Então, continuando a falar de Quasar, aí que a gente já desvirtou um pouco do assunto. Gente, é impossível da gente ficar exclusivamente atrelado no assunto o tempo todo, full time. A gente começa sempre com Quasar, da Quasar a gente vai... Aí é livre, a gente sempre falar de outras coisas. Tanto que os posts, a regra do grupo é essa. Os posts principais tem que ser de assunto de Quasar. Dali pra diante vocês sempre podem conversar o quanto vocês quiserem. No chat lá pra baixo. Então se quiser comparar banana com maçã, é sempre à vontade. Voltando a falar das caixas. Então essa aqui foi a segunda geração, assim dizendo. Deixa eu trocar de tela aqui. Pronto. Essa segunda aqui foi a segunda geração. Mas tinha uma geração com o logo aqui. O logo não era o Quasar, digamos assim, versão Matsushitado, assim dizendo. Tá? Era o Quasar com o Euromode Bold, que é acho que eu não tenho aqui, deixa eu ver. Aqui embaixo eu não tenho nada da Quasar que tenha o Euromode Bold, mas vocês podem ver, é o logo que está passando agora nesse exato momento lá em cima. Euromode Bold é a fonte da Quasar, tá? Então... essa foi a segunda geração. Dali, nós tivemos a terceira geração, que está aqui agora. Tá, deixa eu colocar aqui na frente. Aqui, ó. Deixa eu ir passando para trás aqui, vamos inverter. Põe essa aqui no meio, essa aqui para trás e essa para cá. Tá aqui, ó. Não, e... quase assim, beleza. Pronto, tá aqui, ó. Essa aqui, no meu ver, entendeu? Essa caixa da Quasar, a QC404, essa foi praticamente o último lote antes da Quasar virar EES, tá? E nós teve também essa pequenininha aqui, mas essa aqui é um capítulo à parte que já eu conto, tá? Isso aqui. Mas essa é um capítulo à parte, eu já falo. Então nós tivemos a da QC404, né? Essa daí foi a última versão da QC404, que na minha opinião, ela, apesar de não ser tão forte, por causa do ímã, o alto-falante é exatamente esse aqui, ó. Vocês podem comparar. Olha o tamanho do Whistler de uma. Olha o tamanho do Whistler dessa caixa aqui. E o tamanho do Whistler dessa caixa aqui, que é exatamente esse falante que eu estou mostrando na outra câmera aqui, ó. Certo? Podem ver, é o mesmo falante que está aqui, é esse falante aqui. Certo? Só que esse é o falante que foi fornecido para outro fabricante. Para outra fabricante de equipamento de som. Então esse Whistler menorzinho, ele tem até uma resposta um pouco mais agradável e um pouquinho mais, digamos assim, menos ressoante. Posso estar falando abobrinha, tá? Menos ressoante do que a QC404 com Whistler maior. Mas lembrando, entendeu? Que a primeira QC404, que é esta, para a segunda já foi um salto brutal. Da segunda aqui, desculpe, esta. Da segunda para a terceira, foi uma melhoria considerável. E essa caixa sempre foi sucesso. E é uma pena que o Cozinho não está aqui para complementar. E o Cozinho comentava que essas caixas aí, que esse gráfico não tinha nada a ver, era a abobrinha que a Quasar colocou, o gráfico que aparece embaixo aqui
na caixa, né, que é esse gráfico em resposta de frequência, e de fato ele nem bate, tá, gente? Então é uma alegoria. Teve reportagens no passado que falaram que as caixas mostram as suas respostas em frequência, com gráfico, né, nela direto, enfim. Esse gráfico, na prática, não significa muita coisa não, gente, é verdade. Então não levem a sério esse gráfico, infelizmente. Mas eu cresci com caixas da Quasar no meu colo, andando para cima e para baixo, fiz festinhas e eu usei no Bodas de Ouro dos meus avós em 86, 87, eu usei... parece o mesmo em todas mesmo, sim, Álvaro, e não é... E esse gráfico não bateu com o levantamento que eu fiz aqui em casa, usando o microfone, o WM lá da Panasonic. Não bateu, não bate, tá? Então, é uma alegoria. Então, melhor não se incomodar com isso, mas faz parte da identidade visual da caixa, entendeu? Eu também não sei o que significa esse CT, que aparece ali no lado do canto à esquerda. Um dia, quem sabe, falando com o Alexandre, eu consigo matar essas dúvidas aí, vamos ver. Essa é uma... Já tô sendo spoiler, hein? Vou tentar falar com o Alexandre nos próximos dias, tá? Então tem essa melhoria bastante. Então pra gente ver que o processo fabril da coisa veio mudando. Além do logo da Quasar, além da madeira da Quasar também que mudou. A primeira geração que tá aqui em cima, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer só no pan da câmera aqui. Vamos ver. Sem fazer com que ela perca o sinal aqui. Deixa eu abrir aqui o OnVIF. Vamos ver. O OnVIF é que eu meio que manipulo a câmera remotamente. Aqui, ó, vamos ver. Deixa eu ver se ele entrar. Aí. Certo? Então, é isso, pessoal. Falando de caixas QC404, tá? Então, dá pra gente ver bastante a diferença de geração do produto, né, e do jeito que eles faziam. E essa caixa foi um sucesso. E, ironicamente, é uma caixa que tem um som agradável, mas não é uma caixa que tem eficiência. Ela é uma caixa com baixíssima eficiência. Naquela época que a Quasar existia, os Álvaros aí também não me deixam mentir, e também o Walter Uman. Opa, e aí, Juan, beleza, meu querido? Acabei de falar de você, hein? Depois você volta na live aí e você foi devidamente citado. Né, que eu estava falando aí, recuperando um pouco o assunto, que nós que somos profissionais da área de evento, eu também sou, me coloco no meio, não só da área de evento, mas na área de serviços de maneira freela, que com esse negócio da pandemia, a gente, ficamos devidamente degolados com essa história toda aí. Vamos ver, quem sabe a gente não consegue, mundo, passar logo essa pandemia. Parece que o resto, falando um pouco aí, contextualizando, parece que o resto do mundo parece que está começando a abrir determinados lugares. Aqui no Brasil também. Eu prefiro ser cético com relação a números, se isso daí está sendo positivo ou não. Mas eu pelo menos estou tentando fazer a regra da limonada. Se o mundo te der limões, faça uma limonada. E uma das limonadas é essa live aqui, que quem diria que eu iria estar fazendo uma live falando de equipamentos da Quasar do que eu tenho de conhecimento. Eu não sou especialista no assunto, dos detalhes de cada elemento, mas eu tenho um grande conhecimento apanhado no geral, e eu quero deixar esse conhecimento para as pessoas assistirem aí no Facebook e no YouTube, certo? Na forma de lives. Então essa é a forma de live não, na forma, acho que a live ela é a forma mais fácil de você conseguir produzir algum conteúdo, entendeu? Então nesse caso eu estou usando live, porque para mim, eu vou ser franco, eu adoro fazer edição não linear, aqui na máquina, aqui do lado, entendeu? Mas eu acho que eu sou muito perfeccionista demais para poder fazer lives, para poder fazer um vídeo editado, entendeu? E aí eu é capaz de eu acabar nunca terminando esse vídeo. Então fazer a live é uma forma de você conseguir escoar um conteúdo que você talvez tenha na cabeça, de uma maneira até interativa com as pessoas, e ao mesmo tempo, né, fluir de uma maneira mais despretensiosa. Então eu acho que fazendo a live eu consigo ser menos exigente comigo mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Falamos a respeito das novidades, recapitulando para fechar os assuntos.
falamos a respeito das novidades, que é o site no grupo, o grupo Memorial Quasar, né, no qual o Facebook, o grupo Quasar Vintage Audio faz parte, o meu site quasareng.br, clássico, tradicional há 20 anos, faz parte. Espero eu começar realmente a escanear os materiais, o scanner está aqui ainda, está embrulhado no pano, mas vamos ver se sobra um pouco de estratégia aqui dentro da minha casa também para eu conseguir fazer isso aí. Um pouco de tempo livre. Tá certo? E tem também o grupo no YouTube, lá o canal no YouTube que eu abri para subir os arquivos lá para dentro. Tá? E aí vamos ver, de repente a gente... obrigado, Neiva. Tamo junto, querido. A ideia é essa, entendeu? A gente difundir um conhecimento, tá? Valeu, Chagas. Obrigado, agradeço de coração. Tô aqui junto. Só aproveitando o ensejo. Houve uma discussão rápida a respeito de tirar ou não divisores de frequência. Pessoal, eu vou fazer isso uma live à parte, tá? Eu acho que é importante falar e é importante a gente mostrar o porquê que se mantém divisor de frequência. Salvo raros casos, raros entre aspas, né? Que é de você tirar o divisor de frequência para utilizar a caixa em multi-amplificação, tá? Fora isso, peço encarecidamente, não alterem as suas caixas de som, tá bom? Se quiserem fazer, o façam. Mas a minha dica é essa, tá bom? Então, agradecendo de novo os Álvaros, o KVG que chegou agora, o canal do YouTube, vamos lá, é youtube.quasar.eng.br. Você não vai encontrar na busca. Esse é um que eu percebi isso daí, por isso eu fiz esse redirect. Tá? E depois eu vou colocar, como agora eu queria aproveitar a live pra gente, né, pra compartilhar com vocês em tempo real essas criações aí, né? E, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana eu devo estar subindo conteúdos novos aí. Aí eu aviso vocês, mando o convite pra falar. Entendeu? Eu sei que live técnica vai ser possível, porque eu não tô tocando música, e quem me acompanha sabe que eu tô tendo inúmeros problemas com copyright, que é o que eu tinha falado aquela hora, por causa de músicas que não podem ser tocadas, né? E aí não tem jeito. Se você acaba fazendo uma live musical, entendeu? Acaba, como diz o próprio KVG aí, por conta e risco. Então eu cansei de capotar, entendeu? Eu cansei de capotar as lives que eu vinha fazendo musical, que não tem nada a ver com Quasar, mas em breve eu vou cruzar um assunto com o outro, vou fazer uma live musical com o equipamento Quasar, do mesmo jeito que o Ronaldo Ambiel fez, né? E parabéns para ele, porque ele efetivamente catou os equipamentos, mesmo que foi um videozinho de WhatsApp, assim dizendo, né? Porque foi 2 minutos, e ele transmitiu ao vivo no Face, não foi combinado. Tá? Eu que fui lá e catei o vídeo dele, compartilhei, mais uma vez, desculpas aí, se ele ficou bravo pelo meu compartilhamento, porque ele é um fanático por Quasar também, do jeito que eu sou, e ele catou 2 QC500, catou um QA 5500, e meteu um tocadisco lá e foi feliz, e a esposa dele, ou namorada, fez a transmissão. Eu vi, e falei, porra, o cara tá fazendo a live lá, e com equipamento Quasar. Falei, então sem querer acabou sendo a primeira live. Mas live técnica é essa aqui, tá? Então, técnica, a gente nunca vai ter problema, porque eu tô falando e não tem fundo musical. E a música que eu peguei de abertura é uma música copyrightless, pra justamente não tomar um tombo no Facebook. Tá? Então me perdoem se vocês acharem a musiquinha chata. É difícil de achar uma música copyrightless com legal, tá? Procurem aí no YouTube, vocês vão ver. Quem quiser alguma dica do OBS, pode falar comigo. Manda uma mensagem em private aí no Facebook. À vontade. Minha assistência técnica, não sendo RF, à disposição, também para trazer equipamento da Quasar para consertar. Estou em São Paulo. Áudio comigo. Tá, então é isso, pessoal. Acho que o áudio ficou razoável, o microfoninhozinho até que aguentou. Esse bicho aqui, tava na cintura, tá assim, ó. Sidraque. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O transmissor tá aqui, ó. Pra vocês verem. É um transmissor capenga. É 50 contos se vocês procurarem no eBay. No eBay não, no Mercado Livre. Tá? Mas eu acho que se eu trocar a cápsula dele, ele vai ficar razoável, tá?
Então, eu estou usando ele direto na mesa de som. Tá aqui na entrada de mic da mesa de som. O receptor tá aqui. É uma pilha só. Então, tá bom. O que eu precisava era no microfone de captação de áudio direto. E isso daí é uma das coisas que eu assisto vários canais no YouTube. Desde os mais bobinhos e desde os mais interessantes. Exceto esses caras chatos aí, os netos da vida que eu não... Desculpa, não desce na garganta. Tá? Mas eu acompanho alguns canais que minha esposa gosta, que é o tal da Ana Bock lá. E eu não aguento a captação com áudio de ambiente de celular. Entendeu? Não dá pra aguentar, gente. Então, se vocês resolverem fazer alguma coisa, por favor, põe um microfonezinho razoável. Não custa muito. Esse custa 50 paus. Tá? Por favor, façam algum conteúdo com áudio direto, que é o caso aqui, entendeu? Aí eu dei uma equalizada na mesa para quebrar o galho, manipulado o sinal vai para a máquina para transmissão, e é isso. E foi desse jeito que a gente fez. Beleza? Eu vou depois colocar num post todos as URLs. Uma delas vocês já sabem, que vocês estão dentro aí do Facebook, né? Mas tem a URL do site, que é www.quasar.eng.br, ENG, tá? E o canal do YouTube direciona para lá, youtube.quasar.eng.br. Eu vim da área de TI, eu sei mexer com DNS. Meu DNS é dinâmico, então eu entro lá, apesar de ser um eng.br, ele é um dinâmico. Tá? Eu consigo manipular, dinâmico digo, né? Eu consigo manipular ele muito mais rapidamente porque o domínio é meu. Então eu peguei fiz um CNAME do youtube.quasar.eng.br para direto para o caminho lá no canal no YouTube. Ele ainda tá sem arte, tá pelado, eu vou ainda tá melhorando ele, botando uns visuais mais bonitinhos. Entendeu? E a ideia é falar disso daí, tá? Então, no canal do YouTube, Quasar, só falaremos de equipamento da Quasar. Mas no meu canal pessoal, que é o Luloyan, vocês vão encontrar mais agora conteúdos. Por exemplo, em breve eu devo fazer um blá 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 de classe D versus classe AB, como a gente já vem discutindo também aí uns outros paralelos. Entendeu? Então, vamos falar de assuntos em gerais aí para ajudar a enriquecer um pouco a internet, com um pouco mais de... Não conteúdo hiper ultra especializado, porque eu não sou especialista nesses assuntos. Mas eu tenho um pouco de conhecimento, pelo menos com domínio de causa, para poder compartilhar com vocês. Que é o caso, por exemplo, de classe D. Entendeu? Classe D virou uma polêmica. Porque eu tomei surpresas no bom sentido com classe D. Tá? Mas isso é para outro canal, não para cá. Beleza, pessoal? Então... eu vou me despedindo de vocês por essa live aqui agora. Obrigado pela presença de todo mundo que esteve aí. Vendo aqui também quem escreveu, o KVG, o Porciúncula, o Castelletti, o Chagas, obrigado mais uma vez, o Juan Piero, meu amigo de infância, o Álvaro Neiva, Rodney Ferreira, Alexandre Almeida, que foi aonde a gente veio falando das caixas de som com Twitter, Zé Roberto, a Clássio Klein, e o Henrique também, o Walter Ullmann passou por aqui. O Sidraque, não sei se ainda está assistindo, que é meu colega de trabalho, que trabalha comigo. Ricardo Lin. Tamo aí, meu querido. A gente vai fazendo mais lives cada vez mais aí, tá? Nathalie Balvarenga e Eduardo Santos também. Então, é isso aí, pessoal. Mais pra frente, quem sabe a gente até faça uma live com um bate-papo a respeito disso. Por enquanto, eu vou compartilhar conteúdo com vocês. Beleza? Então, um bom domingo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem as pequenas falhas, lives acontecem. Entendeu? A gente tem que se virar nos 30. Entendeu? Espero que o áudio tenha chegado bem para vocês. Não, tranquilo, Juan. Depois você assiste ela na íntegra aí, cara. Eu espero que ela fique disponível. Se não ficar, eu vou ficar angustiado, porque eu quero manter os materiais. Eu vou tirar ele de lá e vou subir pro YouTube também. Tá? Então, um bom domingo para vocês aí. Já estamos colando praticamente na hora do almoço. Falei 1h30, acho que 1h30 já tá bom de blá blá blá, né? Por live técnica, entendeu? Tem gente bastante que escreveu aqui nesse grupo aí, no nosso grupo agora, na live, que é interessante de depois compartilhar também, que pode, se tiver, né, vontade,
igual eu estou fazendo aqui, de disponibilizar depoimento, etc. E aí depois uma outra live, sei lá, amanhã, depois, aí eu mando um link aí para vocês de por que a gente gosta tanto da Quasar aí. Aí quem quiser participar também pode, a gente pode combinar as brincadeiras aí e torna a comunidade mais interessante. E essa é a única, hein? Só para avisar vocês, pessoal. Essa é a única comunidade oficial que fala de Quasar, tá? O resto é clone e cópia, tá? Essa aqui é a comunidade oficial, no qual eu, o Hamilton, estamos aqui juntos, fazendo esse material todo há mais de 20 anos, entendeu? Mais de 20 anos não, há 20 anos pelo menos. Nós estamos indo para 2021, né? Praticamente o ano de 2020 é um ano que serviu para nada, é um ano cancelado, como dizem os politicamente corretos. Tá bom? Então vamos fechar o assunto por hoje aí, tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez pela presença. Falamos aí dos alto-falantes, falamos das novidades, agradecimentos finais. E é isso. Beleza? Bom domingo para todos. Tchau, turma.